Olá pessoal, Centro Conservador de Estudos, nós aqui de novo na aula 08, é isso, né Patrícia? Aula 08. Vamos dar sequência aqui no estudo dos filósofos da natureza, na minha que nós vamos conhecer como pré-socráticos. Sócrates foi um filósofo muito importante, mais à frente nós vamos estudar sobre Sócrates. E nós temos esses como pré-socráticos, precursores de Sócrates. Quando nós utilizamos expressões como essa, pré-socrático, não significa que apenas eles vieram antes de Sócrates cronologicamente, o que é fato, mas que eles precederam com um grau de importância bem significativo, uma coisa realmente importante. Mas isso vai ser visto mais para frente. Nós vamos falar agora do Anaxímenes de Mileto. Né? Volto a indicar o livro, História da Filosofia, volume 1, Giovanni Reale, um padre, filósofo, especialista em História da Filosofia italiano. No Brasil nós temos a tradução portuguesa, a editora Paulus. É uma obra de referência para o estudo da filosofia. Não só para a história da filosofia, porque ele é uma espécie de compêndio da história da filosofia. Ele não é para formar um historiador da filosofia, mas ele é um livro que segue uma linha de ensinar filosofia estudando a história da filosofia, né, que eu particularmente acho muito adequada. Eu estudei filosofia assim, estudo filosofia assim, e vai ajudar aos iniciantes, né, e complementar a formação dos que já são iniciados aí nas obras filosóficas. Anaxímenes de Mileto, lá em Mileto, pré-socrático, filósofo da natureza, colega ali do Tales de Mileto, do Anaximandro de Mileto, mas lembrando que não é porque ele pertencia à escola do Tales, à escola de Mileto, à escola jônica, que nós já estudamos na aula 3, na aula 03, que ele pensava igual. Ele é um filósofo que aperfeiçoa, Anaxímenes de Mileto, aperfeiçoa a filosofia, a compreensão da realidade do Anaximandro, né? Anaximandro de Mileto. Anaximandro falava da physis, nós falamos isso na aula 06. Só que ele não definiu o que era essa physis. Ficou uma coisa bem, vamos dizer assim, metafísica. O Anaxímenes, ele pega e traz para a realidade material. Olha, a physis, né? Aquela physis que o Anaximandro falava, para Anaxímenes de Mileto é o ar, era o ar. Ele encontra no ar a physis, a origem de todas as coisas. Na página 34 do livro que eu citei, nós temos aqui, né? Traduzido de manuscritos, né, atribuídos ao Anaxímenes. O ar está próximo ao incorpóreo, no sentido de que não tem forma nem limites como os corpos e é invisível. E como nós nascemos sob o seu fluxo, é necessário que ele seja infinito e rico para não ficar reduzido. Aí nós temos o comentário do autor da obra, Giovanni Reale. Com base no que já dissemos sobre os dois filósofos anteriores de Mileto, está claro por que motivo o ar é concebido por Anaxímenes como o divino. Então, para Anaxímenes, pela característica incorpórea do ar, mas ao mesmo tempo existente, né, o ar era uma coisa que ninguém questionava que existia, e pela capacidade de penetração, né, a condensação do ar, quando libera a chuva, a rarefação do ar pela evaporação, ele observava, lembra da observação do Tales de Mileto, início da filosofia? Ele observava e ele via algo divino no ar. O ar, ele expressa a origem das coisas. Ele flutua entre a condensação e a rarefação. Me permitam ler aqui um outro trecho, né, do Giovanni Reale, onde ele comenta, citando Anaxímenes. Desse modo, a variação quantitativa de tensão da realidade originária dá origem a todas as coisas. A variação quantitativa de tensão da realidade originária. Ou seja, existe uma variação quantitativa que dá origem à realidade. O ar, ele tem um movimento, uma fruição, uma fricção. Ele não é visto, mas ele é sentido. Mesmo quando ele é condensado na percepção, isso aqui é uma linguagem de Anaxímenes, ele é condensado e se derrama como chuva, e ele, quando está rarefeito, ele é possível ser sentido. Anaxímenes representa a expressão mais rigorosa e mais lógica do pensamento da escola de Mileto. Então, Anaxímenes, ele é a evolução, ele personaliza a evolução do uso da razão na escola de Mileto. Por quê? Com o processo de condensação e rarefação, para ele condensação é quando o ar
condensa e cai a chuva, e rarefação é quando o ar tem o que nós chamamos hoje de evaporação. Ele introduz aquela causa dinâmica da qual Tales não havia falado ainda, e que Anaximandro havia determinado apenas inspirando-se em concepções órficas. Ou seja, o Anaxímenes, por não ter o mimimi de hoje, que eu não posso discordar, que eu tenho que respeitar a opinião, ele tinha a capacidade de analisar o que foi feito até aqui. Tales de Mileto disse isso, Anaximandro disse isso. Eu observo o pensamento dos dois e deles eu tenho um terceiro pensamento. Corrijo o que está errado e dou um passo a mais. Por isso que ele afirma que o ar é a substância primeira, o ar é a substância originária, o ar é a substância da qual procedem todas as coisas. Né? Ele não fala assim, mas por dedução lógica nós podemos dizer. Para ele, se existe alguém que criou o ar, ele não se manifesta. Mas se alguém criou alguma coisa, essa primeira coisa foi o ar a ser criado. Assim, Anaxímenes forneceu uma causa em plena harmonia com o princípio e, consequentemente, em perfeito acordo com o significado da physis. Então, para Anaximandro, da aula 06, a physis, o elemento ilimitado, é a origem de todas as coisas. Anaxímenes pega essa physis e fala, olha, a physis, aquilo que materializa a physis é o ar, porque ele é limitado. Ele é rarefeito, ele se condensa, ele se movimenta, não tem limite, não é visto, mas é sentido, não é visto, mas produz efeitos. Certo? Então, resumindo base, Anaxímenes tem como princípio de todas as coisas o ar. Guardando essa informação, nós vamos avançar. Certo? Compartilhe esse vídeo, complemente, mande sua dúvida, estamos à disposição. Um grande abraço. Até a aula 09.